da Prof. Carol, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de português e nós iremos continuar sobre o relato pessoal. Então vem comigo. Como a Prof. Carol falou, relato pessoal é quando você conta algo que aconteceu com vocês, não é? Lembra que a Prof. Carol deu o exemplo de quando vocês chegam na escola contando: prof, aconteceu isso no meu final de semana. Isso são relatos pessoais, são coisas que aconteceram com vocês. O relato pessoal, ele pode ser tanto falado, tanto oral, que é quando você chega na escola, por exemplo, ou quando você chega em casa, foi divertido a escolinha, eu brinquei, falei com a minha mamãe, foi divertido porque aconteceu isso na escolinha. Ele pode ser oral, ele pode ser falado, como ele pode ser escrito, quando você escreve. Como o Henrique escreveu o relato pessoal dele no blog, ele escreveu, ele digitou, ele escreveu o relato pessoal dele. Ele não só contou esse relato, não foi um relato oral, foi um relato escrito. Mas a Prof. Carol não contou para vocês na outra aula que um relato pessoal, ele pode ser tanto formal quanto informal. Como assim, Prof. Carol? Formal é uma coisa séria. É uma coisa quando você está conversando, por exemplo, com uma pessoa que você não conhece. Você está tendo uma linguagem formal, pois você está falando sério com aquela pessoa. E informal é uma linguagem mais descontraída, quando você está conversando com seus colegas, quando você está conversando com a prof, ou com o seu papai, com a sua mamãe, com pessoas que você conhece. Você está conversando mais descontraído, mais alegre, mais despojado. Não é uma coisa tão séria. Por exemplo, lá no texto, quando falava do Henrique, que ele entrou no ônibus e viu as duas senhoras sentadas no lugar dele. Ele falou uma linguagem formal com as senhoras. Por quê? Porque ele não conhecia as senhoras. Então, ele falou assim: eu acho que vocês estão sentados nos nossos lugares. Ele falou uma linguagem formal. Quando a mãe dele foi lá na porta do outro ônibus e falou assim, ó: Henrique e Luana, venham pra cá, desçam daí, vocês estão no ônibus errado. É uma linguagem informal. Por quê? Porque a mamãe do Henrique conhecia a Luana e o Henrique. Bom, agora vocês já sabem o que é relato pessoal, que é um relato de algo que aconteceu com vocês. Vocês já sabem o que é uma linguagem formal e informal, que é formal quando é uma coisa séria, quando você está conversando com uma pessoa que você não conhece ou com uma pessoa importante. E linguagem informal é quando você está conversando com o seu papai e com a sua mamãe, que você conhece, são conversas descontraídas. Agora a gente vai começar nossas atividades. Lá na número 1, vocês vão ter que reler esta parte do texto, que fala assim, ó: falei para elas: com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Elas nos olham como se não estivessem entendendo nada. Linguagem formal. O Henrique não conhecia as senhoras. Nesse momento, minha mãe gritou lá da porta do ônibus: Henrique e Luana, vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Linguagem informal, pois a mãe do Henrique e da Luana conhecia eles. Aqui, no começo desse texto, tem um risquinho e outro risquinho. Sabe como é o nome desse risquinho? Esse risquinho é chamado travessão. O travessão serve para indicar quando uma pessoa está falando. Por exemplo, com licença, acho que é a fala do Henrique. Por isso tem um travessão para indicar que o Henrique está falando. Aqui embaixo: Henrique e Luana, vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Travessão. A mãe do Henrique está falando. Então, o travessão vem antes de uma fala, quando você quer indicar que alguma pessoa está falando. Porque, por exemplo, se fosse um texto corrido, falei para elas: com licença, acho que as senhoras estão no lugar errado. Não dá para entender que é uma fala. Por isso, quando tem uma fala no texto, falei para elas: dois pontos, vai na outra linha. Com licença, travessão. Com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Está indicando uma fala. Então, lá na letra A, tem a explicação do que é o travessão e a pergunta: de acordo com a leitura do texto, quem está falando na segunda e na quinta linha? Vocês vão voltar aqui, primeira, segunda linha. Com licença, acho quem está falando isso? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta linha. Quem está falando essa frase aqui? Vocês vão ler e tentar descobrir quem é que está falando essas frases. A letra B pede: por que na primeira fala o tratamento usado é mais formal e na segunda fala o tratamento usado é mais informal? Por quê?
Responde pro papai e pra mamãe, por que vocês acham que na primeira fala é formal e na segunda fala é informal? Lá na número 2, vocês vão ter que assinalar nos quadrados qual fala que vocês acham que o texto Paguei Mico na Viagem tem. Se vocês acham que é informal, se vocês acham que é poética, se vocês acham que é formal, ou se vocês acham que é formal e informal. Vão ler o quadradinho e identificar qual vocês acham que é. Aqui na número 3 é um relato de um amigo do Henrique. E é um relato que está todo fora de ordem. Por isso vocês vão ter que colocar ele em ordem. Como vocês vão colocar ele em ordem? Aqui do lado tem os quadradinhos. Se vocês acham, por exemplo, que a linha número 1, que esse trecho aqui do número 1, por exemplo, é o começo do texto, vocês vão colocar o número 1 aqui. Mas eu acho que não, porque ele está todo fora de ordem. Então, vocês vão ler e achar as ordens do relato do Henrique, do amigo do Henrique, tá bom? A número 4 vai ser agora a vez de vocês fazerem um relato. Prof. Carol, como eu vou fazer um relato? Inventem. Usem a imaginação. Eu quero que vocês falam alguma coisa que aconteceu com vocês. Ah, pode ter sido de um brinquedo que vocês perderam, pode ter sido de um tombo que vocês caíram, pode ser de um almoço que vocês foram na casa de alguém que vocês gostam, pode ser quando vocês foram brincar com um amiguinho que vocês gostam, pode ser alguma coisa que aconteceu na escola. Vocês escolhem, o relato vai ser de vocês. Vocês escrevem alguma coisa que vocês querem relatar. Daí, para surgir algumas ideiazinhas, vocês vão ter que ler essas perguntas aqui, que é para organizar o relato de vocês. Quem será o leitor do meu relato? Quem vai ler esse relato? Ah, vai ser a vovó ou o vovô. Ah, vai ser o papai e a mamãe. Ah, vai ser um monte de gente conhecida. Qual será o assunto? Ah, como a Prof. Carol falou, foi de um tombo que eu caí, foi de um brinquedo que eu perdi, foi de um brinquedo que eu ganhei, foi de um Natal divertido. Vocês inventam. Quando e aonde a situação aconteceu? Ah, foi lá no campo de futebol. Ah, foi no balé. Ah, foi na aula de educação física. Vocês que sabem, o relato vai ser de vocês. Quem estava envolvido nela além de mim? Aconteceu só com vocês? Por exemplo, um tombo que vocês caíram. Quem que socorreu vocês no tombo? Quem que passou pomada? Quem que... Tem mais pessoas também no relato. Há algum sentimento que quero transmitir com o texto, como alegria, tristeza, saudade, etc.? Ah, e se eu cair um tombo, eu tô triste, porque machucou, porque doeu. Ah, se eu ganhei um brinquedo novo no Natal, eu tô feliz. Então, responda essas perguntas e faça o relato de vocês aqui nesse quadradinho, beleza? Depois que vocês fizeram o relato, vocês vão lá na número 5 e vão revisar ele com o papai e com a mamãe. Aqui tem algumas perguntas sobre o relato de vocês. O relato de vocês tem um título? Se tiver um título, vocês vão colocar sim. Se não tiver título, vocês vão colocar não. O relato apresenta uma sequência de acontecimentos? Se possui uma sequência, coloca um X no sim. Se não possui, um X no não. Assim por diante com todas as outras perguntas. Agora, vocês vão reescrever o relato pessoal de vocês. Vocês fizeram ele, depois responderam as perguntas da número 5 e vamos dizer, por exemplo, o relato tem um título? Eu esqueci de colocar um título no meu relato. Coloquei não aqui. Então, você vai reescrever esse relato. Você vai lá no anexo 1 da apostila, aqui atrás. Ai, que a Prof. Carol não tá achando. Aqui. E vai recortar esse daqui, ó. Tem o nome, tem a turma e tem o título e daí o relato. Aí vocês vão reescrever o relato de vocês aqui. Por exemplo, eu esqueci de colocar um título. Ou o meu relato não citou lugares e nem pessoas. Vocês vão reescrever de uma maneira correta. Vocês vão ver o que vocês deixaram de colocar para colocar nesse relato que vocês vão reescrever. Na número 1, vocês vão pegar uma folha sulfite e vão fazer um desenho sobre um relato, que também é uma forma de contar um relato. Por exemplo, eu vou desenhar e depois eu vou explicar o meu desenho. Eu vou estar fazendo um relato oral também. Vocês podem desenhar sobre o dia que vocês foram no parque da escola. Vocês podem desenhar sobre o dia que vocês foram num almoço na casa da vovó.
ou vocês podem desenhar sobre algum dia que um amiguinho foi na casa de vocês brincarem. Vocês desenham do jeito que vocês quiserem o relato de vocês. A número 2 da página 17 é esse daqui. A número 1 é sobre fazer um desenho, mas o que acontece? Nessa página, vocês teriam que apresentar o desenho para os colegas. Só que essa número 1 seria um desenho em sequências para vocês apresentarem na sala de aula junto com os colegas. Então, a Prof. Carol modificou ela para vocês fazerem um relato desenhado. Vocês desenharem e depois vocês explicarem o relato para o papai e para a mamãe. A número 2, vocês teriam que responder junto com a classe sobre conclusões de toda a turma. Então, como não vai ter como fazer essa, a Prof. Carol vai deixar sem fazer essa daqui. Vocês podem deixar também sem fazer, tá? O Entre em Ação é uma atividade bem legal que vocês podem estar fazendo com o papai e com a mamãe. Como que vai ser? O papai senta de costas para vocês sentam de costas, como esses dois amiguinhos estão sentados aqui. E cada um tem que ter uma folha sulfite e um lápis na mão. Vocês vão tirar para o ímpar para ver quem começa. Quem começa vai ter que desenhar um desenho, fazer um desenho na folha sulfite. Depois que ele terminar, não pode ver, nenhum dos dois pode ver. Depois que ele terminar, por exemplo, o papai vai começar. O papai vai desenhar toda na folha sulfite, fazer um desenho na folha sulfite. E você tá de costa, você não tá vendo o que o papai tá desenhando. Depois, o papai vai começar a citar para você coisas do desenho dele. Por exemplo, tem um círculo, você vai desenhar um círculo no seu papel. Ah, dentro do círculo tem um quadrado. Dentro do círculo você vai desenhar um quadrado. E depois vocês vão comparar os desenhos para ver se fica parecido. Beleza? Então se divirtam e um beijo até a próxima.